toda sexta-feira tem entrevista aqui no SBT Comunidade com algum político. A gente ouviu primeiro aqueles que são os considerados novatos da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa e agora também estamos conversando com vereadores da capital de Mato Grosso. Hoje eu exibo para você a entrevista feita com a vereadora Michele Alencar. Entre as perguntas é se ela pretende disputar a Prefeitura de Cuiabá nas eleições deste ano. Vamos juntos acompanhar a entrevista. Esses 2 primeiros anos de mandato, obviamente, o primeiro ano foi um ano muito desafiador para mim. Foi a minha primeira experiência na política, né? Eu não venho de um grupo, não venho de uma trajetória, não venho de lutas sindicais. Eu venho do setor privado, onde eu pouco contato tinha com o meio político. E o contato que eu tinha ainda eram conversas dentro de casa, porque o meu marido já sempre foi mais próximo das discussões políticas. Mas como eu vinha de uma emissora que a gente nem tinha essa liberdade de estar envolvido, né? Você fazia algumas escolhas, então eu me abstinha das discussões políticas de certa forma, né? Tinha o senso comum de todo cidadão, mas pensar como figura política, nunca me imaginei. Então, meu primeiro ano de mandato foi extremamente desafiador, porque a partir do momento que você é eleito, as pessoas já te veem como essa figura. Então, você já responde como a vereadora, você já tem que pensar como vereadora, você tem que agir, você tem que propor, você tem que se posicionar. Então, foi bem desafiador, mas um ano de muito aprendizado. Eu acho que foi o teste da experiência, o primeiro ano. O ano passado foi um ano onde eu senti, graças a Deus, que eu pude ter essa força de me sentir realmente parte do corpo de políticos representando Cuiabá. Então, o primeiro ano era como se eu estivesse nadando para não me afogar. O segundo ano já bem demarcado o meu posicionamento, porque sem a experiência, sendo uma vereadora de oposição, dentro da constituição de grupos da Câmara atual, onde a base do prefeito é muito sólida, é muito trabalhada, fielmente, sem a experiência, você ser essa oposição é desafiador. E eu não sou uma pessoa que tem um perfil mais tranquilo, eu sou combativa, eu defendo ideias e as convicções que eu acredito com muita força. Só que a gente faz isso bem quando a gente tem noção do território que a gente está caminhando. Então, por isso, o primeiro ano foi esse desafio. O segundo ano, a gente conseguiu lidar um pouco melhor com as críticas, com, às vezes, as informações falsas que saem, com todo mundo continuar acreditando que político é tudo igual, mesmo você tá lá se esforçando para fazer a diferença. Mas eu acredito que lidar com o atual momento político em Cuiabá, onde a gente vê uma situação muito triste que Cuiabá enfrenta, e eu ouço muito nas ruas, assim, como eu tenho ouvido isso nas ruas. Cuiabá vive a pior gestão dos últimos 20 anos. Diariamente, são tantas denúncias, são denúncias assim, eu acho que não tem uma pior, porque a gente chegou num nível, quando você mexe com saúde, é ruim, que a vida é vida, né? Eu já tive que subir numa tribuna e falar que uma criança de 2 anos, a única criança de um casal, faleceu. E eles me trouxeram a denúncia dizendo da quantidade de atendimentos que eles tiveram e que foi as negligências que aconteceram nesse processo. Hoje esse caso está na justiça, né? Eu não tenho como dizer aqui hoje, porque é a justiça que vai decidir, mas quando você ouve o relato da família, quando você vê todas as consultas, quando você vê que a criança foi liberada, quando você vê que a criança foi medicada só com dipirona e 2 dias depois a criança estava na UTI falecendo, e faleceu, então é nesse nível que a gente está chegando, sabe? Eu sou mãe e eu falo que eu preciso criar ainda essa maturidade de ser como um médico, por exemplo, atender, saber que você vai fazer o seu melhor, mas que a morte ou a vida, elas não são responsabilidade tua. Você vai fazer o teu papel como médico, atendendo e fazendo o teu melhor. Então, às vezes, quando eu não consigo ajudar e chego numa situação dessa, eu fico muito mal, porque eu me coloco no lugar da pessoa. Então, eu estou buscando essa maturidade de saber separar, porque senão você enlouquece, mas também o tempo todo falando, Deus, eu não posso perder a sensibilidade,
Porque eu vejo hoje muita gente lidando com um caos como se isso não fosse nada. Não é normal. Não é normal uma pessoa ir e não ter um medicamento disponível, porque nós temos recursos para isso, nós temos compras milionárias para isso. Não é normal eu ir numa unidade de saúde e não ter um pediatra. Não é normal eu ir lá onde o médico tem que estar e eu ir embora porque não tem médico. Não é normal eu ir num centro de odontologia que tem uma estrutura, que tem profissionais extremamente capacitados ali, e eu chegar lá e não poder ser atendido. Porque não tem um anestésico, porque a cadeira não funciona, porque eles não dão conta de fazer uma obturação porque o equipamento está quebrado, não tem um papel higiênico. Então, assim, não tem uma luva, não tinha máscara. Como que o dentista vai atender, vai abrir sua boca sem uma luva, sem uma máscara? Então, a gente chegou nesse momento que são tantas denúncias envolvendo a vida, a dignidade das pessoas, que, assim, é difícil dizer qual que é a pior. Mas eu tenho buscado lidar com isso da maneira mais madura e guardando meu coração para continuar sabendo que aquilo não pode ser normalizado, que as pessoas sofrem, que eu poderia estar naquele lugar, né? Porque chega um momento que às vezes você se distancia, como se aquilo nunca fosse acontecer com você. Eu poderia estar ali, eu venho da periferia, eu venho de uma rua que por muito tempo foi sem asfalto, eu sei o que é pegar ônibus, eu sei o que é passar mal dentro de um ônibus, por ficar horas num ônibus sem um ar-condicionado, toda apertada, enfim. Se eu naturalizar isso, porque hoje eu estou numa situação que eu não preciso mais pegar um ônibus ou que eu não moro mais numa rua sem asfalto, então esse aqui não é meu lugar. Porque aqui é realmente para representar a dor das pessoas. Se eu não sentir pelo menos um pouquinho essa dor, eu fico vazia nesse processo, sabe? O momento de campanha, você fala e tal, é na hora da campanha. Porque se eu ficar falando que eu posso ser uma candidata a prefeita, o meu foco muda e hoje o meu foco é a vereança. Hoje é atuar como vereadora, hoje é ser uma boa vereadora, porque foi para isso que as pessoas... E eu sempre critiquei políticos que passavam uma eleição e já estavam pensando na outra. Eu sou contra isso. Então, eu fui citada como um dos nomes. Por que que eu fui citada? Porque eu sou alguém que está pronta para servir. E eu sempre acreditei. É muito mais fácil você falar do que você fazer. Então, eu sempre falei, se eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não vou ficar só falando. E é por isso que hoje eu estou na política. Porque eu não me sentia representada, porque eu só ficava ali na arquibancada, teve a oportunidade de falar, vamos lá, então vamos ver se você faz melhor. E vim, cumpri meu papel. Se existe agora uma especulação de nomes, o meu foi porque eu estou pronta a servir. Não estou feliz com a atual gestão e estou aqui para dizer, nesse páreo, eu sou soldada. Tem muitos nomes no grupo, no meu grupo, nomes muito mais experientes que o meu, nomes muito, talvez, mais preparados para encarar essa missão do que eu, mas eu estou pronta. Eu sou uma soldada bem obediente, sabe? Eu acho que aquilo que precisa ser feito tem que ser feito com bastante coragem, tem que ser feito com bastante responsabilidade, transparência. Meu nome é um dos nomes porque a gente tem dificuldade de nomes de mulheres. De todos os nomes que eu estou vendo de possíveis candidatos aí, eu não vi o nome apenas da Rosa Neide, mas nenhuma. Então, se você está fazendo um bom trabalho na política, obviamente as pessoas falam do seu nome, né? Coloquei meu nome à disposição, mas o meu foco é finalizar o meu mandato e, a partir dele, saber se eu estou apta até para continuar na política ou não. A minha luta é para que Cuiabá tenha uma gestão que mereça. E a gestão que nós temos hoje é catastrófica. Cuiabá não merece isso. Não merece isso. Nós tivemos aí 2 gestões que simplesmente, sabe, estão acabando com a dignidade do cidadão cuiabano. Citei aqui, todo mundo que vai buscar uma saúde, cadê a dignidade de você ter um atendimento? Não tem, a infraestrutura, visitando vários bairros aí, que todos os moradores falam, vereador, isso daqui já consta como asfaltado. Como que isso daqui pode constar como asfaltado se a nossa casa está entrando água, a gente está perdendo tudo todo ano? Então, isso é a dignidade de um cidadão, a gente não vê nessa gestão. Então, meu maior desejo é que esse grupo saia, a gente tenha um grupo consciente e responsável ao administrar o recurso público e realmente ao representar as pessoas que aqui moram, devolvendo a elas a humanidade.
Essa foi a nossa entrevista com a vereadora Michele Alencar.